O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, suspendeu uma pesquisa eleitoral que indicava perdas para o pré-candidato Flávio Bolsonaro depois da revelação de áudios dele com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A alegação é que a pesquisa teria manipulado os entrevistados para produzir o resultado desfavorável a Flávio registrado naquela pesquisa. Essa decisão do TSE causou enorme espanto. Começa pela suspensão de algo que já havia sido publicado em linguagem leiga. É a mesma coisa que fechar a porteira depois da vaca ter ido para o brejo. A decisão foi tomada graças a um artifício. O presidente do tribunal, referido ministro Nunes Marques, se autonomeou o juiz dessa causa, que já havia sido distribuída. Quanto à decisão em si de suspender, ela foi criticada fortemente por operadores no campo do direito. O presidente do TSE entrou no mérito das questões formuladas pela pesquisa, com argumentos que, na sua lógica, supõem que perguntas sobre eventos políticos, como áudios entre Flávio e Vorcaro, possam contaminar um levantamento eleitoral, quando se trata da coisa mais comum em pesquisas, indagar também sobre o contexto político do momento. Parte da justificativa para suspender essa pesquisa está em opiniões que o CEO do instituto responsável manifestou sobre as consequências políticas negativas da revelação daqueles áudios. Em linguagem leiga, é a mesma lógica de invalidar a teoria da relatividade, pois Einstein fez algum juízo de valor sobre ela. A suspensão determinada pelo TSE toca, nesse ponto da suspensão, em questões de liberdade de imprensa e de expressão, enquanto vai seguindo um novo regime jurídico para retirada de conteúdo, graças ao papel do presidente do TSE. Nessa edição vamos falar também de bombas fiscais armadas pelo Congresso, a gente fala sempre disso, né? Sempre volta. E da guerra no Oriente Médio, 100 dias já completou. Antes, aos participantes da roda nesse momento. Está conosco a advogada Luciana Lócio, ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral TSE. Luciana, obrigado pela participação no programa, boa noite. Boa noite, William. Prazer estar aqui com vocês. Daniel Rittner em Brasília, Caio Junqueira, nós aqui a bordo do WW em São Paulo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, suspendeu uma pesquisa eleitoral que apontava queda nas intenções de votos para Flávio Bolsonaro, logo após a divulgação de conversas, áudios, entre o senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Para o ministro, que é também integrante do STF, há suspeitas de indução do eleitor por parte do questionário da referida pesquisa. Reportagem de Luciana Amaral. Para o ministro Nunes Marques, a forma como o questionário foi aplicado pode ter influenciado a percepção dos eleitores e produzido respostas negativas em relação a Flávio Bolsonaro. A medida atende a um pedido do PL, sigla do pré-candidato à presidência. Divulgada em 19 de maio, a pesquisa foi a primeira a registrar a queda de Flávio após a revelação das conversas entre o senador e Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do Master. Bolsonaristas sustentam que, além de perguntas consideradas problemáticas, a reprodução de um áudio enviado por Flávio a Vorcaro teria influenciado os participantes. A Atlas Intel nega qualquer indução. Segundo o Instituto, o áudio não fez parte do questionário principal e só foi apresentado após o fim da pesquisa a participantes que optaram por registrar as reações ao conteúdo, sem possibilidade de voltar a perguntas anteriores ou alterar respostas já dadas. Na decisão, Nunes Marques destaca a existência de sequência de perguntas que aparentam extrapolar a simples aferição neutra da opinião pública para introduzir estímulos narrativos possivelmente aptos a influenciar as respostas subsequentes relativas à intenção de voto, à rejeição e à avaliação de imagem do pré-candidato. O caso chama a atenção pelo caminho percorrido dentro do TSE. Menos de um mês após assumir a presidência da Corte e dias depois da representação do PL, Nunes Marques alterou a regra de distribuição de ações de propaganda eleitoral relacionadas à disputa presidencial. Ele incluiu a si mesmo e ao ministro André Mendonça, ambos indicados por Jair Bolsonaro ao STF, entre os possíveis relatores. Após novo sorteio,
O processo contra a Atlas Intel acabou sob a relatoria do próprio presidente do TSE. Desde então, outras pesquisas também registraram queda de Flávio Bolsonaro após o caso Dark Horse. Aliados de Lula classificam a tentativa do PL de retirar a pesquisa de circulação como censura. Mas, para as pré-campanhas, o foco está em outra questão. Até onde o TSE pretende avançar no escrutínio sobre metodologias de pesquisa e que tipo de precedente a decisão desta segunda-feira abre para novas contestações durante a corrida presidencial.